Aí, ó, por exemplo, exemplos de frase delas, de felicidade, que foi a paixão que mais apareceu. Quando eu descobri que estava grávida, fiquei muito feliz. Quando o médico disse, eu já desconfiava. Descobri, foi uma felicidade, ela é o meu xodó. Quando o médico me disse, eu fiquei muito surpresa. Apesar de já esperar, me senti muito feliz, porque eu estava grávida. Então, tem a surpresa, a admiração e a felicidade ali, né? A outra. Quando descobri que estava grávida, foi felicidade para a casa toda. Durante a minha gestação, eu me senti muito feliz. Medo. Nossa, o medo aparece assim... Antes do parto, fiquei muito nervosa com medo. Depois fui me acalmando. Quando ouvi o choro de Heitor, foi emocionante. Esperar 9 meses. Me senti muito feliz e realizada quando eu o vi. Estava curiosa e ansiosa por vê-lo. Eu tinha medo de ter um aborto espontâneo. Medo de perdê-la. E aquilo ficava abafado dentro de mim. Cuidar só delas e viver para elas, o único medo que eu sinto é de não poder ter um emprego para poder estar mantendo as minhas filhas. Isso me deixa triste. Na mesa do centro cirúrgico, tremia com medo do bebê estar morto. Lutei muito para ficar com ele e tinha medo de perdê-lo. Não consigo nem imaginar o parto. Às vezes sinto medo. Os médicos dizem cada coisa. A prima do meu marido teve o filho no meio da rua. Não gosto nem de pensar. Uma paciente nossa também teve um filho no meio da rua, durante o período das pesquisas. Tristeza. Quando eu fiquei grávida da Júlia, eu sofri muito. Ser mãe solteira é difícil. Ela conclui, então, me senti muito triste. Senti medo de perder, fiquei triste e ao mesmo tempo feliz. Agora eu não me arrependo de nada, mas meu parto foi muito difícil. Não quero mais parto normal. E prossegue dizendo, meu peito doeu muito na primeira semana. Eu queria ficar sozinha. O larguei. É claro que quando ele chora, eu fico nervosa. Quando ele começa a chorar, eu choro junto. Ele fica roxinho quando chora e eu entro em pânico. Todo mundo me chama de boba, mas eu fico doida, sem saber o que ele tem. Choro junto. Alegria. Quando colocaram os dois para eu ver, eles choraram de lá e eu chorei de cá. Eu fiquei emocionada, chorei de alegria, fiquei nervosa. O parto foi normal, foi bom. Quando eu vi a carinha deles, fiquei muito feliz, chorei. Foi parto normal. Até na segunda eu estava bem, senti um pouco de dor. Mas quando ele nasceu, eu senti alegria. Amor. Quando nascer, pretendo dar um amor possível, pois depois que nascer, acredito que vai mudar bastante. O amor passa pela minha cabeça. Aí aqui é a mesma, né? É outra mulher? Ah, tá. Quando ele nascer, eu pretendo dar um amor possível, né? Amor possível. Amor possível. Então, é isso que elas falam e a gente vai tentar ver que paixão é essa, por que eu sinto isso naquele momento. E, na verdade, sentir isso naquele momento é por que eu penso assim nesse momento. Eu estou dizendo que eu sou elas, né? Assim, no momento eu, naquele, quer dizer, ela, né? Por que ela sente assim, então por que ela pensa assim, né? E não de outra maneira, né? Porque as possibilidades de sentimento são muitas. Por que esse sentimento e não o outro? E por que esse sentimento se repete naquele momento, né? Uhum. Aí, fazendo entrevista lá em Tucum. Aí, então, os sentimentos... Eu acho que isso pode... Eu já falei, né? Entrevista em Tucum ainda. Uhum. Lá na unidade de saúde, antes de subir para o morro. Aqui no morro, então, Natália fazendo entrevista. A faixa etária dessas gestantes, assim, com a qual, gestantes e puérperas com a qual trabalhamos, ela aqui tem um gráfico de comparativo no setor público e privado. A gente percebe que a maioria do setor público, que é o rosa, é de 44% na faixa de 21 a 29. E no setor privado
é de 68% na faixa de 30 a 39. Aí o estatístico que trabalhou, é um professor aqui da UFS, que trabalhou com a gente, quando ele viu aquilo, ele falou assim, de ver esse gráfico, ele falou assim, nossa, as velhas do setor privado, né? As velhas do setor privado. Isso mostra muito que o que acontece com a nossa contemporaneidade, com mulheres cada vez mais querendo se especializar e que não sei o que, e deixam gestação para depois e vão lá e agora com o auxílio da medicina, às vezes fazem gestação assistida e tal, outras não, outras às vezes conseguem naturalmente, depende muito delas, mas mostra assim que para esse setor privado o índice alto de gravidez, assim, tardia, né? Porque depois de 30 anos já é uma gravidez tardia, né? E que é normal agora essa gravidez tardia. No setor público, não, elas mantêm o período, o período fértil mesmo, né? Que é dos 19 aos 29. Aqui é baixo, quer dizer, ainda tem. No setor público tem 18% com menos de 20%. Né? No setor privado tem 0%. Né? E com mais de 39% também tem no setor público 5%. E 5% também com mais de 39% no setor privado. Então, essas aqui, o setor público e privado se equivalem. Aqui, com menos de 20%, tem uma porcentagem maior no setor público, maior não, é exclusivo do setor público, com menos de 20%, pelo menos no nosso caso, né? E nos outros dois, na faixa que seria, né, possível, né, dessa gestação, o setor público com um índice maior de mulheres mais jovens, de mães mais jovens, e no setor privado um índice maior de mães mais velhas, né? Quais as consequências disso? Não sei. Aí cabe a um estudar. Isso não é o meu caso. Né? Escolaridade, no nível, a gente vê que o setor privado, o nível superior é alto, e no setor público, o nível médio, que é alto. Né? Então, elas têm, na maioria, nível médio. Mostra que também eles não estão no fundamental, não estão no ensino. Ainda tem, né, no setor no ensino, mas é mais baixo. A maioria mesmo se localiza no ensino médio. Quer dizer, o ensino superior para elas... E aí tem a ver com o quadro anterior. A outra preferiu se especializar antes. E a outra preferiu, talvez a palavra não seja preferiu, porque a gente vai ver o gráfico, a maioria não planejada, e aconteceu na vida dela que ela tivesse filho mais cedo do setor público. Né? Condições de vida, condições sociais a serem analisadas, também ainda não é... A gente tem o dado, quem quiser que analise. Né? Até nós mesmos, mas... a maioria delas é casada, 52%, e solteira, 26%, união estável, 22%. Também... só voltando, que é mais casada no setor... privado, né? E no setor público varia, né? Mesmo índice para todos, solteiro, união estável e casado. Histórico de aborto, a gente tem 23% de histórico de aborto. Eu não sei se a gente colocou o gráfico aí, a maioria é no setor público, né? A maioria é no setor público. Eu acho que não foi o gráfico. E a maioria dos históricos de aborto que a gente... olha aqui... Não, aqui é para a idade, né? E volta aqui, então, por idade. A maioria... Não. Os 50% está igual. Aqui é gráfico comparativo, mas o número maior de aborto é entre 21 e 29 anos, mas tem abortos tardios também, né? Pode. Aqui, ó, planejamento familiar, 57% não planejada e 43% planejada. Então, a maioria dessa gravidez, dessas gestações, a 57% é um índice alto, né? A maioria é não planejada.
Também a maioria é do setor público. A gente vai ver outro gráfico, que o planejamento é maior no setor privado que no setor público. Sim. Então, isso, ó, nesse comparativo, o público não planejada é maior que planejada. O público é azul, o privado é vermelho. E aí também tem por faixa etária o planejamento. A gente vê que o planejamento é maior quando a faixa etária aumenta, né? Isso, aí a Natália está me lembrando. Quando aumenta a escolaridade, faixa etária e tudo, o planejamento aumenta. A maioria faz pré-natal, 73%. Mais de 6, né? A maioria também. Isso, a Natália está lembrando aqui, isso é muito bom. E aí é coisa da cesariana, que aí o Ricardo até devia estar aqui. A gente tem 46% de parto cesáreo, 4% a fórceps, né, e 50% normal. E, sinceramente, eu acho que a gente está com esse índice porque a nossa amostra, que esse índice está até baixo, né? Que normalmente é mais de 50. Mesmo assim, quando eu apresentei na França essa pesquisa, eles ficaram atônitos quando eles viram esse gráfico aqui, porque é um absurdo a quantidade de cesariana. E olha, 46%. Eles acharam um absurdo, um absurdo, um absurdo. Eles ficaram, o gráfico do aborto, eu apresentei no meu departamento aqui, o pessoal falou assim, que horror, 23% de aborto, que absurdo. O pessoal do departamento ficou horrorizado com o índice de aborto. E o pessoal da França ficou horrorizado com o índice de cesárea. Eles falam assim, mas que absurdo isso, né? Que absurdo esse índice de cesárea. E eu acho que a gente está abaixo de 50%, porque a nossa amostra ela é um pouco desviada, porque os nossos amigos que fazem clínica privada fazem parto normal, e o hospital das clínicas, ele é um hospital referência, né? Então, eles fazem parto normal também. Então, a nossa nem diz do Brasil todo, assim, né? De Vitória e particular dessa clínica. Acho que se a gente fosse para outra clínica, a coisa seria diferente, né? Pode passar. Acompanhante, que é uma coisa que o Ricardo comentou, 27% tem o marido, 21% tem marido e outra pessoa, 21% com outra pessoa, ignorado 2% e 29% com nenhum acompanhante. Isso é outra coisa que grita, que chama a atenção. Tá, isso aí. Pode passar? Pode passar também. Tá. Então, aqui a gente está no último gráfico. Aqui a gente está com os sentimentos mais importantes, né? Que são felicidade, medo, tristeza e alegria. E aí, comparados com quem tem ensino médio ou superior e tudo, aí a gente percebe que quem tem ensino superior, mas esse aqui, esse gráfico não é tão interessante, não é tão, terminaram os gráficos. Bem, então, para vocês verem, vocês conhecerem quem são essas mulheres, como que a gente trabalha, a gente usa de estatística em geral, na psicanálise eles não gostam muito de estatística, pesquisas, eles acham essa palavra estranha, mas senão a gente não consegue conversar, né? A gente não consegue conversar. Mas eu apresento casos, porque a gente também fez atendimento de casos, né? De casos que foram atendidos por nós, todo esse trabalho das oficinas e tal, e principalmente o trabalho de pesquisa. A gente está terminando agora essa parte estatística e a parte da introdução do livro, um livro com os resultados estatísticos e cada um desses sentimentos avaliados nas iniciações científicas, dos trabalhos de iniciação científicas das minhas alunas, né? Então, é um trabalho que a gente está fechando. Eu vou ver agora, terminando o simpósio,
o meu objetivo maior fechar esse livro. Porque a gente tem que mostrar, né, dar um retorno prático, né, para isso. O nosso próximo projeto, que ganhamos o CNPq e vamos concorrer à FAPES, vamos torcer para ganhar também, é de publicar cartilhas sobre as oficinas, cartilhas assim, então, com essas pequenas cartilhas sobre esses temas que a gente tem abordados, né, filosoficamente, ou de maneira da psicanálise, ou práticos, né, como a amamentação e tal, a gente vai distribuir as cartilhas e a gente vai avaliar o efeito dessas, a gente vai aplicar oficinas, e nas oficinas vamos distribuir as cartilhas e vamos avaliar o efeito dessas intervenções no trabalho com essas pacientes sobre os sentimentos, sobre isso tudo que eu disse, né, do fato delas estarem como dizer assim, envolvidas nisso, né, nesse momento da vida delas, e principalmente os sentimentos que estão envolvidos. Então, retomando um pouco o que eu falei no início, né, a gente não trabalha nessa perspectiva contemporânea de corpos, né, de essa perspectiva monista de que, bem, que está em jogo aí, que está em voga na nossa contemporaneidade. A gente trabalha um ser humano por outros, de um outro ângulo, né, do ângulo da psicanálise, né, que a psicanálise, então, quer saber do sujeito na sua singularidade, mesmo que a gente trabalhe com estatística, mas cada um delas. Estatística é só para poder mostrar para vocês o que aparece. Mas a gente trabalhou com cada uma delas, né, e a gente quer saber o efeito disso, o efeito desse trabalho, né, e a estatística também porque senão se perde. Existem trabalhos, né, de extensão de psicanálise mesmo, aqui na universidade, que não trabalham com estatística, você perde o resultado, né? Então, a gente usa elementos, assim, nessa pesquisa, até um pouco contraditórios, porque o psicanalista não suporta a estatística, assim, eles têm horror. Aí a gente trabalha com estatística, né? As leituras contemporâneas, né, não suportam referências à filosofia. Século XVII, pelo amor de Deus, né? Século XVII, referência ao século XVII, quer morrer, né? Para fazer isso. Bem, nós nos referimos ao século XVII, entendeu? Então, a gente propõe, assim, por quê? Isso também, para a gente não ficar preso num discurso só. Né? Eu tenho que conseguir conversar com o pessoal do departamento de ginecologia e obstetrícia, porque eles só escutam estatísticas. Mas eu tenho que conseguir conversar com o psicanalista e apresentar casos clínicos que foram atendidos, porque eles só escutam isso. Eu tenho que conseguir conversar com o pessoal do meu departamento e falar do que eles escutam, que são as paixões. Né? Aí eles escutam isso. Ah, tá bom. Algumas, né? Mas escutam esses temas. Porque senão eles vão dizer, então você está fazendo outra coisa. Não, eu estou fazendo filosofia, eu estou fazendo psicanálise, eu estou fazendo estatística, eu estou fazendo intervenção, estou fazendo clínica, né? E eu estou fazendo isso tudo. E eu converso com cada um como puder. Uma vez eu fiz uma apresentação no Semana de Filosofia e apresentei, nem lembro como, apresentei o que era a proposta do trabalho e as fotos. Aquelas fotos lá. Aliás, foi um filme que eu apresentei, e eu chamei o Justino para estar comigo na mesa, né? E eu não falei de estatística, porque os colegas da filosofia não iam suportar, assim, nem sei se vocês conseguiram suportar, né? Mas, em geral, os colegas não iam suportar muito. Aí, quando ele viu que não tinha estatística, ele... Como assim? Como que você não apresentou as estatísticas? Porque eu já tinha apresentado para eles lá no hospital as estatísticas, né? Como que você não apresentou? Se eu não apresentei estatística, eu não estava falando nada para ele. Ele ficou assim, atônito, assim, como eu ia fazer uma comunicação, né, da pesquisa sem essa apresentação. Então, a minha proposta é comunicar o máximo possível.
É tentar transmitir essa ideia. E essa ideia é aqui, ó. Eu estou diante de um ser humano que está tendo uma vivência de real, que não entra na palavra fácil e que eu tenho que dar registros e possibilidade de palavra, campos, né, de linguagem. Por isso que eu insisto muito nas artes, porque ela não está conseguindo falar nada. Vamos fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa e aí depois isso vira palavra, né? Ela faz uma passagem de um campo de linguagem diferente, mas transformar em linguagem um sentimento real, né? Um sentimento real. Que muitas vezes não precisa ser só o horror da tristeza, da depressão, não. Mesmo essa felicidade, que felicidade toda é essa? Mesmo essa alegria. Tem uma colega minha que é médica, é psicanalista, e a gente falou assim, nossa, o que a gente mais encontrou de sentimento nessas gestantes, em cada momento, o que a gente mais encontrou foi a felicidade. Aí eu falei para ela, ela falou assim, ela foi minha professora, Tânia Prates, não sei se vocês conhecem. Aí ela falou assim, mas será que não é o único momento da vida que um ser humano é feliz? Eu falei assim, perfeito, Tânia, eu vou colocar lá, citação Tânia Prates. Talvez, né? Talvez seja o único momento da vida. É algo aqui, algo com o qual temos que teorizar. A gente tem esses dados e agora a gente está entrando nessa fase de teoria com aplicação, né? A pesquisa que ganhamos no CNPq agora, aplicar as cartilhas. Então, vamos aplicar, sim, vamos entrar em contato, porque a gente tem que fazer alguma coisa por alguém. É impossível você simplesmente... Igual umas pesquisas no campo do autismo. Você faz pesquisa e daí? E o sujeito que está sofrendo? Porque cada um dos sentimentos é sofrimento, né? E eu tenho que oferecer algo, né? Eu não consigo, me parece assim, para mim, eticamente, eu não conseguiria fazer só isso, né? Então, chamar de pesquisa só pesquisa. Pesquisa é pesquisação, né? Então, com prática, com clínica e dentro do departamento de filosofia. Bem, por quê? Porque é no departamento de filosofia que a gente coloca essas questões. Quem estava falando, foi você que falou que um relato, ou foi você, Natália? Não me lembro hoje, foi hoje na mesa, não foi você, Cecília, que falou de um relato de um estudante, não, foi Priscila, que a filha dela estava estudando filosofia, e o que ela falou mesmo? A filha de Priscila, de 8 anos, está estudando filosofia, e aí o que ela disse sobre a filosofia? A filosofia é a matéria que ela mais gosta na escolinha, porque ajuda ela a compreender o outro. Com 8 anos, ela disse isso. Bem, então essa é a nossa proposta. Eu acho que na contemporaneidade, se a gente pensa um pouco em filosofia da ciência, né, que é uma disciplina com a qual eu trabalho, a forma de abordar a nossa contemporaneidade, ela tem que ser inter e transdisciplinar. Cada um não pode ficar só no seu canto, não, porque senão morre, na verdade acaba. Uma referência, quem é o autor hoje, eu estou horrível para nome, mas é um autor de referência que a gente trabalha aí, Hilton Japiaçu. Hilton Japiaçu que fala isso. Naquele livro dele, é um livro dele clássico de filosofia da ciência, né? E eu trabalho nessa perspectiva mesmo. Estou trabalhando porque você precisa estar com os outros, senão você não consegue acompanhar o que está sendo dito, né? E não consegue acompanhar o mundo, você fica fora do mundo, né? Fica preso só na sua moralidade, no seu julgamento, né? E o mundo passou e você não viu, né? Você queria, Cecília, você queria falar um pouquinho sobre sua pesquisa, o andamento dela? Ou não? Esqueci. Amanhã a Cecília vai falar então sobre a pesquisa dela no âmbito da educação, no trabalho que ela está fazendo dentro da educação física, né? A educação física é o mestrado, né? Ela está trabalhando com isso. Bem, agradeço a paciência, né, e a amabilidade de todos vocês e até o retorno do intervalo. Muito obrigada.